Muito boa noite, pessoal. Ótima sexta-feira para todos vocês, tá? Um dia hoje bem tranquilo, o mercado não saiu do lugar. E hoje vamos mais uma aula e hoje vamos falar sobre formações de reversão. A gente vai aprofundar um pouco do que é chamado ombro, cabeça, ombro, cabeça, ombro invertido. Vamos falar também sobre os topos duplos, sobre os fundos triplos e os topos triplos, tá? Para que vocês realmente consigam ter essa visualização no gráfico, ele acontecendo no seu dia a dia. De toda forma, já convido vocês para se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder nenhuma dessas lives que a gente está fazendo para vocês. Como vocês sabem, foi feito desde o início para quem não sabe de nada, está no zero absoluto e a gente vai galgar aqui até chegar ao nível mais avançado, tá? Então, se você realmente seguir toda essa playlist, você vai conseguir entender o gráfico e o mercado como um todo. Então, dito tudo isso, também temos um canal chamado Mundo Trader Conteúdos, que está aqui embaixo na descrição do vídeo, onde eu estou sempre passando alguma informação, alguma coisa lá. Então vamos embora, vamos para o gráfico. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá. Estamos aqui, deixa eu mudar o gráfico aqui. Vou colocar aqui para falar primeiro sobre o ombro, cabeça, ombro, e o ombro, cabeça, ombro invertido, tá? É o gráfico do índice, do Líndice, tá? Inclusive foi uma das análises que eu fiz ontem para hoje, né, que seria que a ideia que nós teríamos, né, seria o quê? Que se tivesse um rompimento aqui nesse topo, o mercado teria a andar. Mas o que aconteceu? Ele fez exatamente o que a gente vai explicar hoje, falando de topo triplo, perdão, fundo triplo, tá? Quádruplo aqui, né? Se a gente prestar atenção, bateu 4 vezes aqui. E também um topo triplo aqui. Então, assim, qual é a jogada? Primeiro, não decorem nomes, tá? Prestem atenção no movimento do preço. O que acontece? O que é esse ombro, cabeça, ombro? Nada mais é do que uma pernada aqui, tá? Um topo e um fundo. Aí depois você vai ter um topo mais alto. Porém, a volta, o pullback, basicamente vem nesse ponto aqui do fundo anterior, ou seja, não mostra força nesse movimento altista, tá? E no segundo momento ele vai ter uma diminuição do volume nesse topo mais baixo aqui, tá? Nesse segundo topo que vai formar aqui exatamente o segundo ombro e essa diminuição do volume é no momento dessa subida. Como vocês sabem, eu não sou muito de utilizar volume, mas eu tenho que ensinar para vocês exatamente como prega, né, o mainstream da análise técnica, tá? Então, assim, a lógica é que o volume diminua ao passo que ele for subindo, porque a lógica é que haja uma reversão. A gente vai esperar esse movimento num movimento de alta, ou seja, na hora que você está no mercado que ele está subindo, tendência de alta, acontece esse movimento de ombro, cabeça, ombro, significa uma provável reversão, tá bom? Então é um movimento para esperar de uma reversão. E a ideia que tem do tamanho desse movimento para baixo tende a ser o mesmo movimento, algo simétrico da cabeça aqui até a linha de pescoço. Então, tende-se a replicar esse movimento aqui para baixo, tá? Tendo como este alvo, beleza? Via de regra, eu mostrei para vocês aqui, mas eu quero que vocês não se atenham a nomes, tá? Mas essa é uma figura bastante interessante, sempre que aparece no gráfico, quando rompe realmente a linha de pescoço, é algo bem interessante de fazer. Mas pensem o seguinte, ó, fez um fundo e um topo. Fez um topo mais alto, beleza. Voltou, mostrou fraqueza. Esquece ombro cabeção, mostrou fraqueza. Por que mostrou fraqueza? Porque numa tendência de alta, tem que estar fazendo sempre fundos ascendentes e topos ascendentes. Se está fazendo aqui um fundo duplo, cara, tá sem força. Não era para fazer isso, era para estar nesse movimento, padrão de movimento aqui. Ele veio, fez um topo mais baixo, aí terminou de ferrar com tudo, tá? Então, assim, é bem tranquilo quando você consegue entender o movimento. Beleza? E qual é a lógica do fundo duplo, tá? E do topo duplo, fundo triplo e topo triplo, tá? Presta bem atenção agora, que é bem tranquilo.
Como vocês sabem, a gente já conversou agora aqui, o mercado que está em tendência, por exemplo, de alta, ele tende a fazer fundos ascendentes e topos ascendentes. Simples assim. O que acontece quando o mercado que está assim, ele trava nesse ponto aqui? Significa que a tendência, né, nesse ponto, houve uma resistência onde ela não pôde ter continuidade a seu movimento. Então, num momento como esse, você abre os olhos para uma possível venda. Por quê? Porque como você não vai ter a continuidade da alta, você vai ter duas opções agora. Ou o mercado vai vir para romper o fundo e continuar caindo, ou ele vai consolidar. Como Vassin Sanka ele vai consolidar? Como ele bateu aqui, ele vai fazer pelo menos isso aqui, tá? E se ele fizer isso aqui, você vai conseguir ter esse pequeno ganho aqui se o mercado consolidar. Beleza? Aí beleza, o mercado consolidou, está consolidado aqui, travado dessa forma. Fechou, não tem problema. Mas, por isso que nesses movimentos de topo duplo e também de fundo duplo, você tem grandes oportunidades, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Acredito que ontem, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui de ontem, que foi ontem, gente, deixa eu ver. Ontem foi isso aqui. Ontem, foi ontem. Preste atenção, ontem a gente estava fazendo uma live, tá? Com o pessoal dos membros, beleza? E esse foi, inclusive, um dos trades, tá? Que eu fiz e falei. Foi exatamente o trade aqui que a gente fez aqui dessa pernada aqui, desse fundo duplo. Qual é a minha jogada aqui? Por mais que a tendência tivesse de baixa, tá? A gente sabia que o mercado, por ter feito um fundo duplo, na pior das hipóteses, né? Na pior das hipóteses, ele iria, tá, consolidar. Então dava para fazer uma coisa chamada contra-tendência, que depois a gente vai abordar em próximas aulas, buscando no mínimo esse movimento aqui, no mínimo um movimento de consolidação. E se ele rompesse, ótimo pra gente. Então ele foi realmente só no alvo e voltou a cair. Beleza? Top. Então sempre que você tiver a ideia de um fundo duplo ou um fundo triplo, mesma coisa aqui. Você pode prestar atenção que nessa área aqui, área de suporte, toda vez que o mercado bateu e começa a voltar, ele teve, mesmo que foi consolidar, como nesse momento, que eu considero aqui um movimento de consolidação, porque ele não testou máxima, ele deu um tradezinho e deu um ganho. Tá vendo? Tradezinho e deu gain. Então, assim, você consegue fazer uma operação com um risco-ganho muito grande. Mais à frente eu vou abordar com vocês o que é risco-ganho, porque o risco-ganho é super importante, porque é uma das coisas que mais você precisa aprender. Mas por enquanto que a gente está restrito à técnica, preste atenção que é uma ótima oportunidade de compra, como aqui em cima, é uma ótima oportunidade de venda quando a gente trata aqui de topos, tá vendo? Sempre que chegou aqui exatamente na zona e o mercado começou a voltar, teve ótimas oportunidades, tá? Baseado exatamente nisso, que o mercado ele anda em tendências e a partir do momento que ele tem um fundo duplo, o mercado está dizendo que não existe continuidade nesse movimento, não existe continuidade no movimento de queda nesse exemplo aqui em tela, no gráfico. Perfeito, meus tesouros? Então, assim, essa aula aí é mais para fixar esses conceitos de tendência e esses conceitos que você tem que ter dos movimentos, tá? A gente vai tratar também de figuras gráficas nos próximos. Eu não gosto de utilizar nomes de figuras, nem utilizar as figuras, mas eu quero que vocês entendam as figuras, tá? Eu quero que vocês entendam o movimento das figuras do mesmo jeito que eu quis que vocês entendessem os movimentos de reversão. Perfeito? Movimento de reversão. Por quê? Se o mercado está, novamente, preste atenção, caindo, tá? Ele está aqui caindo e ele para de cair, tá? Ele tem essa travada no fundo duplo. Provavelmente, ou ele consolida ou ele vai romper topo para mudar a tendência. Rompeu o topo, mudou a tendência. Você está lindo e loiro comprado aqui exatamente na asa da mosca, com um risco-ganho gigantesco, tá bom? Depois vai ter uma aula só de risco-ganho, mas isso é assunto para um momento posterior. Então é isso aí, pessoal. Eu encerro por hoje. Espero que todos vocês tenham gostado da explicação. Deixa o que você quer ver aqui em cima, aqui embaixo, perdão, nos comentários.
Me diz o que você quer ver, o que você quer ver nessa série de aulas, que a gente está fazendo várias aulas. Assiste toda essa playlist que vai te ajudar a você sair do zero absoluto até você ter realmente muito conhecimento. E também não esquece, participa do nosso grupo, que é totalmente gratuito. Eu tô lá, às vezes passando alguma indicação, às vezes falando alguma coisa sobre o mercado. É bem interessante e é totalmente gratuito e vai agregar para você, tá bom? Então, um ótimo final de semana. Fique com Deus, beijocas e tchau, tchau.